Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos transformação total e completa dentro dessa vida, dentro dessa casa. No nome de Jesus, que tudo que estiver ligado a essa vida seja tocado pelo poder sobrenatural e transformador do nosso Deus. E Senhor, eu faço uma oração especial em favor de todos os meus parceiros e intercessores da televisão, para que o Senhor os abençoe poderosamente nessa semana, com muitas respostas no seu caminho, que o Senhor derrame graça e que o Senhor nos ajude, Pai, a mantermos essa nobre missão que é ministrar as pessoas também através da televisão. Nos ajuda, Pai. Libera das tuas bênçãos, das tuas graças sobre nós. E tudo que está ligado a nós, pedimos a tua proteção, Senhor, o teu cuidado. Como está escrito na tua palavra, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Também oramos, ó Deus, para que o Senhor coloque humildade no nosso coração. Rendemos completamente a nossa vida a Ti. E que não haja em nós, Pai, um espírito orgulhoso, soberbo, mas nos rendemos a Ti, a Teus ensinos, a Tua vida, a Tua palavra, e que seja feito o Teu querer, Senhor. Nos rendemos à perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. E Te pedimos, ó Deus, toca em todas as áreas da nossa vida. Abençoe, Senhor, prospera, multiplica, ajude-nos a administrar, dá-nos sabedoria, e que o Senhor nos dê uma visão maior das coisas. Nós sabemos que o Senhor tem planos para fazer muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. No nome de Jesus, Pai. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida. Eu estava lendo um texto hoje, que é Deuteronômio capítulo 1, verso 11, que diz ali que Deus pode abençoar 1000 vezes mais. Isso me impressionou. 1000 vezes mais, isso é algo super, é algo grande. Quando nós entramos na atmosfera de fé, na atmosfera profética, e começamos a ouvir essas coisas, com certeza a nossa fé é ativada. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra ativa algo dentro de nós, principalmente essa visão de que Deus pode fazer além, pode fazer mais, independente de quem você é, independente do lugar que você mora, da onde você veio, da família que você veio, dependente das circunstâncias da tua atual situação, da atual situação da tua empresa. Depende se você está no vermelho ou se você, sabe, está nesse exato momento de joelhos pedindo céus abertos, um milagre financeiro. Deus pode fazer muito mais. Eu vou falar um pouco hoje sobre provisão sobrenatural. Você precisa de provisão? Escreve aqui nos comentários. Provisão sobrenatural. Amém? Enquanto você escreve aí, eu quero dar um testemunho da Geralda. E a Geralda, ela escreveu assim pra gente: todas as manhãs estou nas orações e nos propósitos. Deus tem feito milagres. Fui curada de uma alergia na pele. Tinha vários caroços que eram terríveis. E estou curada. Na segunda-feira tive um grande livramento em um acidente de carro, mas glória a Deus não aconteceu nada comigo, para a honra e glória de Deus. Deus tem curado muitas pessoas, porque Ele é Deus. Jesus Cristo cura. Olha esse testemunho da Geralda. Tomada de alergia, com caroços no corpo, Jesus Cristo cura ela totalmente. É esse Deus que você tem que crer, que pode te abençoar 1000 vezes mais. Não há limites. Não há limites para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus pode operar.
Se você crê, já deixa a tua curtida aqui nessa oração para que o YouTube ele possa mandar essa oração para mais pessoas e compartilhe essa oração com 7 pessoas e que Deus te abençoe 7 vezes mais, Deus te abençoe 10 vezes mais, 20 vezes mais, em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra em Mateus 17, 27, que diz: mas para não causarmos motivo de tropeço a eles, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra ali a boca e você encontrará uma moeda de um estáter. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Estavam cobrando impostos, os cobradores de impostos. Pedro estava ali. E perguntaram para Pedro: vem cá, seu mestre não vai pagar o imposto? Pedro, querendo proteger a idoneidade de Jesus, foi lá dentro e disse: os homens estão cobrando imposto da gente. E Jesus disse: de quem que cobram os homens impostos? Aí Jesus conversou com Pedro e depois Jesus deu uma instrução muito clara e extraordinária para Pedro. Ele disse: vá ao mar, atire o anzol. E o primeiro peixe que você pegar, você vai encontrar dinheiro suficiente na boca desse peixe. Paga o meu imposto e o teu. Pedro então pegou seu anzol, sua vara de pescar, sua linha e foi ao mar, atirou. E para surpresa de Pedro, ele conseguiu pegar o peixe. Quando abriu a boca do peixe, estava lá a provisão sobrenatural. Essa experiência que Pedro viveu é uma experiência que me enche de fé. Porque por meio da palavra de Jesus, Ele pode mudar a nossa realidade, Ele pode prover de uma forma sobrenatural. Mas existem alguns problemas que podem atrapalhar essa provisão sobrenatural. Você tem que entender que Deus, Ele mostra para nós na sua palavra que Ele é um Deus que provê. Ele não tem dificuldades para prover. Ele pode trazer algo novo, algo que não existe. Ele pode trazer a existência, porque Ele é Deus. Ele é o Deus da provisão. Amém? Você crê nisso? Deus não é limitado pelo que você não tem. Não é limitado por como você foi criado ou pela família da onde você vem. Porque Ele é Deus para surpreender a você e a todos. Ele pode. É só você olhar para a palavra. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão. Olha como Deus faz as coisas. Como Deus é poderoso para multiplicar aquilo que Ele quer. É por isso que você tem que crer na provisão. Pedro pescou, mas ele creu na palavra de Jesus. Nós temos que crer na provisão sobrenatural. Esse é o primeiro passo. Quer ter provisão sobrenatural, tem que crer. Sem fé é impossível. Tem que crer. Tem que colocar sua fé de que Deus pode prover. Deus pode abençoar. Inclusive, eu quero abrir aqui um parêntese. Tem muita gente que acha que não deve orar por provisão financeira. Mas a provisão financeira é uma necessidade. Não é errado, não é pecado. Você não está barganhando ao pedir uma provisão financeira. Essa é a sua necessidade, tem que orar, tem que pedir sim. Certa feita, conversando com um amigo, ele disse: eu não peço para Deus dinheiro, eu só peço para Deus saúde. Eu disse para ele: então você está orando mal. Porque quando nós conversamos com Deus, nós também abrimos a nossa vida para uma dependência dEle. Mesmo que você seja um craque nos negócios, mesmo que você seja muito bom naquilo que você faz, você precisa da bênção dEle. Eu já vi grandes empresários quebrarem, porque a bênção de Deus, ela vai muito além, inclusive,
dos erros cometidos pelo homem, porque o homem comete erros. Mas Deus pode tirar o homem de apuros. É isso que eu acredito. É claro que a gente não pode viver tentando a Deus. É pecado tentar a Deus. Então, se Deus fez um milagre na minha vida, numa situação de aperto que eu estava, e eu estava em aperto por causa da minha má administração, eu estava em aperto por causa dos meus maus negócios, eu estava em aperto porque gastei mais do que devia, ou não estou ganhando o suficiente, mas Deus proveu um milagre, Deus me abençoou, Deus abriu a porta, mas eu não aprendi com isso, eu estou tentando a Deus. Então, um milagre Deus pode operar, 2 milagres Deus pode operar, 3 milagres Deus pode operar. Agora, tem coisas que Ele é um pai. Ele não vai deixar com que você se crie dessa maneira, tentando a Deus, sempre chegando aos limites, deixando as coisas como estão. É que nem tem algumas pessoas que dizem assim, eu vivo pela provisão de Deus diária. Sim, eu também, diária. Só que todos os dias eu trabalho. Eu levo as minhas contas em dia. Eu procuro fazer bons negócios. Porque eu sei que um mau negócio leva anos, muitas vezes, para consertar. Então eu oro bastante, às vezes desisto de algumas negociações, sou livre para decidir e entendo que tudo tem que estar nas mãos de Deus. Então, Deus pode operar milagres na nossa vida, mas nós não podemos tentar a Deus. Esse é o segundo princípio. O terceiro princípio aqui que eu quero compartilhar com você, tem uma mentalidade abundante. A Bíblia diz, eu vou emprestar e não vou pedir emprestado. É a Bíblia que diz, emprestarás a muitas gentes, mas tu não tomarás emprestado. Então a minha mentalidade é, Deus vai me abençoar tanto que eu vou poder emprestar, Deus vai me abençoar tanto que eu vou poder dar, Deus vai me abençoar tanto que eu vou ajudar, que eu vou fazer, que eu vou poder semear, que eu vou poder honrar. É esse o entendimento que nós temos que ter. Eu orei a Deus, eu disse, Deus, me dá recurso, me dá prosperidade. Me dá prosperidade para que eu possa ser uma coluna no reino. Eu orei por isso. Eu pratiquei princípios para isso. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, nem todo pastor sobrevive de salário da igreja. Eu não tenho salário da igreja, nem eu nem minha esposa, servimos por amor, totalmente voluntário. Para você entender que o propósito de Deus é Ele te abençoar para que você abençoe. Eu poderia muito bem receber um salário da igreja, por tudo que a gente faz, por todo o trabalho, mas eu decidi abrir mão disso. Por quê? Porque Deus tem me abençoado tanto que eu posso abençoar. Então esse é o objetivo de Deus, é me abençoar para que eu possa ser uma bênção. Agora, é errado as pessoas serem abençoadas e não abençoarem. Então eu tenho que ter a mentalidade, eu vou emprestar e não pedir emprestado. Eu vou abençoar, deixa eu abençoar. Esse é o pensamento. Você tem que prosperar em sua mente antes de prosperar em suas circunstâncias. Sabe o que eu aprendi? Que antes de eu prosperar na minha vida, antes de eu prosperar nos negócios, antes de eu prosperar em tudo que eu faço, eu tenho que prosperar aqui dentro, na minha mente. Porque se a minha mente não for uma mente... Porque o que é uma mente próspera? Mente próspera é uma mente que não inveja. Guarda isso no seu coração. A pessoa que tem uma mente próspera, ela não inveja. A pessoa que tem uma mente próspera não fica falando e atacando os outros. Porque ela está tão, focada na vida dela que ela não tem tempo para falar dos outros. Uma pessoa que tem uma mente próspera, ela está sempre procurando maneiras e estratégias em Deus para poder se superar e superar as dificuldades que existem no mundo. Uma pessoa que tem uma mente próspera, ela não depende da economia, do homem, ela sabe que o fluxo dela vem de Deus. Uma pessoa que tem uma mente próspera quer ser abençoado para abençoar. Ou seja, a pessoa que
tem uma mente próspera, ela está conectada a um abastecimento que nunca vai acabar, nunca vai secar. A economia pode subir ou descer, mas essa não é a fonte dela. Deus é a fonte dela. Salmos 35, 27, olha o que está escrito. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência. E sempre repitam, olha o que está escrito, e sempre repitam, o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Repitam, Deus quer me abençoar, Deus quer me prosperar, Deus quer me ver bem, Deus quer me ver com o suficiente. Deus quer que nada falte a mim e à minha família. Deus quer dar o melhor para mim. Deus quer dar o melhor para minha casa. Eu vi isso acontecer, sabe, com pessoas que elas enriqueceram, elas tiveram acesso a muito dinheiro, mas essas pessoas nunca conseguiram converter a mentalidade deles. Nunca converteram a língua deles. E sempre tiveram uma mentalidade e uma língua limitada. Sabe o que aconteceram? Sabe o que aconteceu? A maioria dessas pessoas perdeu tudo que tinha. Porque não saiu de dentro delas, aquela limitação que foi imposta pela vida, que foi imposta pela infância. Elas nunca conseguiram sair daquele estado, sabe, de limitação. Então isso é uma coisa que a gente tem que entender. Agora, eu creio que Deus pode fazer uma provisão sobrenatural na tua vida. Você diz assim para mim, eu estou sendo um bom administrador, eu estou honrando os princípios da palavra, eu sou uma pessoa generosa, eu sou trabalhador, eu sou disciplinado, mas mesmo assim eu estou passando por dificuldades. Inclusive, essa foi uma das perguntas que me fizeram hoje. Como sair de uma situação onde me encontro quebrado sem dinheiro? Como sair? Bom, confie na provisão de Deus. Se você tem feito as coisas certas, certo? Você tem feito as coisas certas, mas parece que tudo é um atrapalho na sua vida. Eu quero que você acredite na provisão sobrenatural. Amém? Acredite na provisão sobrenatural. Quando eu e a minha esposa nos mudamos para São Paulo, nós desejamos no nosso coração começar uma igreja. Hoje a igreja é em Alphaville, mas começamos uma igreja em São Paulo, primeiramente. E eu peguei recursos meus, não me lembro quanto era na época, mas era um bom dinheiro, e coloquei tudo para começar a igreja. Quando eu vim para São Paulo, eu já tinha bens, mas meus bens estavam todos para vender e eu vim com um certo valor em dinheiro. Só que eram várias famílias que nós estávamos sustentando naquela época, pagando aluguel, pagando o salário. Eu pagava aluguel quando eu cheguei aqui, eu pagava aluguel do lugar que eu morava, eu pagava aluguel do estúdio que eu aluguei. E tinha mais o aluguel da igreja que nós havíamos alugado, que era cerca de 40 mil na época, e mais toda a reforma do templo. Eu que coloquei a reforma no primeiro templo e no segundo. E eu tenho um princípio, eu e a minha esposa, quando a gente dá uma coisa para a igreja, a gente não quer de volta. E foi o que eu fiz. Eu dei para a igreja e não quis de volta o valor. Abrimos uma conta para a igreja e tudo que entrava para a igreja era da igreja. E sempre fui assim, sempre me movi com esse sentimento. Só que chegou um tempo, desses que a gente tinha começado a igreja, eu tinha gastado uma boa grana ali em toda a reforma, em toda a adequação para a igreja, e compramos som, compramos cadeira, compramos tudo, sabe? E eu me apertei um pouco, financeiramente, porque eu não tinha vendido as minhas coisas no Sul ainda, e tudo isso acontecendo, mas eu sabia, eu tinha uma palavra de Deus, uma direção de Deus, e Deus estava abençoando. No entanto, eu tinha, naquela semana, muitos boletos para pagar.
eu tinha muitos boletos para pagar, eu tinha compromissos altíssimos naquela semana que estava por vir. Cheguei da igreja no domingo. Eu sempre gostei do culto de manhã, então o culto lá em São Paulo começou domingo de manhã. Chegamos em casa, minha família saiu do carro, eu fiquei no carro. Eu fiquei no carro assim, eu estacionei o carro, eles saíram e eu fiquei dentro do carro. Eu disse para Deus, Deus, o Senhor não me trouxe aqui para São Paulo para me envergonhar. Eu tenho altos compromissos essa semana. Eu não tenho da onde tirar, meus bens estão para vender. Eu não vendi nada, eu preciso de um milagre, o Senhor sabe. Eu gastei todas as minhas reservas, eu entreguei tudo para a igreja como oferta. Eu dei tudo para a igreja, eu não tirei nada de volta. Eu disse para Deus, Senhor, eu preciso de um milagre. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu estou diante desse desafio. Chegamos em casa, era cerca de 2 da tarde, do culto da manhã. Muito bem. Aí eu fui descansar um pouco, fiquei um pouco com as crianças, depois fui descansar e acordei para a minha oração das 18 horas. Né? Eu ia fazer a minha oração ao vivo das 18 horas. Antes de começar a oração, não lembro se foi antes ou foi depois, eu recebi uma mensagem no meu celular de um casal que eu havia profetizado sobre a vida deles e eles disseram assim, nós estamos enviando essa semente de generosidade para o seu ministério, visto que Deus tem nos abençoado tremendamente e, enfim, eles falaram lá, me contaram o testemunho deles, o valor que eles semearam no nosso ministério deu para pagar todos os compromissos que eu tinha naquela semana, exatamente todos os compromissos que eu tinha naquela semana. Deus envia provisão sobrenatural sim para a gente. Eu creio nisso. Eu sempre me preocupei em fazer primeiro para Deus. Sempre, na minha vida. Tanto a televisão é assim. Eu primeiro faço para Ele e espero. Deixo que Deus mande a provisão depois, mande os recursos. E eu sei que Ele é poderoso para fazer isso. Eu tenho muitas experiências na minha vida. De como Deus provê, de como Deus abençoa, de como, sabe, Deus pode reverter as coisas da nossa vida. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, que Deus pode mudar a tua história. Deus pode prover. Porque tem casos que não é má administração, tem casos que não é, sabe, a pessoa trabalhar mal, às vezes é limitação e eu sei bem o que você está passando. Porque, sabe, quem prospera, quem às vezes mora numa cidade grande, às vezes tem uma outra ideia das coisas. E às vezes quem, sabe, às vezes acontecem intempéries na vida de uma pessoa, mas eu sei que a provisão sobrenatural de Deus pode tirar você disso. E também lhe dá o fôlego de você, sabe, compreender aonde você errou e aonde você agora precisa acertar. Então a provisão de Deus vem como um fôlego. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus está enviando um fôlego sobrenatural para a tua vida. Amém? E você vai ser melhor administrador, você vai ser um abençoador, você vai buscar essa mentalidade próspera e Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar, se você me permite. Eu sei que Deus é fiel, Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Deus, Ele é fiel para nos abençoar muito além do que pedimos ou pensamos. E comece a profetizar bênçãos para o teu caminho, profetizar bênçãos para a tua casa. Amém? Tenha uma língua próspera, Abençoe o teu dia, abençoe o teu trabalho, creia nas promessas de Deus e declare, eu vou emprestar a muitas pessoas, não vou mais tomar emprestado. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Então declare aí nos comentários, vou emprestar a muita gente, mas eu mesmo não vou tomar emprestado. Em nome de Jesus. É uma declaração da palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você vai ter para abençoar. Amém? Você crê nisso? E eu quero fazer um convite para você. Quer aprender mais sobre o poder da intercessão? Bom, você me conhece e sabe que eu tenho resultados reais do que Deus tem feito na minha vida. E eu sei que Ele pode fazer na tua vida. Quer se aprofundar mais nesse tema de oração, de intercessão, de buscar a provisão de Deus? Hoje à noite, às 19h30, nós vamos começar o nosso seminário de intercessão profética. Eu trouxe preletores,
Vai ser uma bênção. Vai começar hoje às 19h30. Quer participar? Os links estão aqui na descrição do vídeo. Você é nosso convidado, tá bom? Também quero falar rapidamente dos nossos livros. Esse aqui é o livro da minha excelentíssima, a minha esposa, Unção do Rompedor, um livro extraordinário, fala da unção de Davi. Esse aqui é o meu livro Sonhos, onde nesse livro aqui eu falo que Deus fala conosco também através dos sonhos. Se você é o tipo de pessoa que sonha bastante e que muitos sonhos que você tem acontecem, esse livro aqui vai te abençoar. E o livro Café com Jesus. Esse aqui é um devocional profético, uma palavra para cada dia. Com certeza vai ser uma benção esse livro aqui, nas tuas decisões diárias, no teu devocional. Vai te ajudar, vai te auxiliar, vai ser uma benção na tua vida. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, compartilha com 7 pessoas agora essa palavra, essa oração. Manda aí para teus amigos, para teus parentes. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e coloca teus pedidos de oração aí nos comentários também. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e profetizar. Eu sinto no meu espírito profetizar isso sobre você. Deus vai mandar um fôlego sobrenatural sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus eu apresento todos os pedidos de oração dos teus filhos, das tuas filhas, neste momento. Toque-os com o teu poder, Pai. Derrama da tua graça o teu favor sobre a vida deles. Livra-os do mal. Livra-os da cilada do diabo. Livra-os, Pai, daquilo que é armadilha, daquilo que pode prejudicá-los. Que o Senhor desvie o caçador do caminho deles. Que o Senhor possa protegê-los da inveja, da maldade, da difamação, das mentiras, das invenções. Oramos no nome de Jesus, Pai, para que o Senhor dê sabedoria a essa pessoa, para que ela possa construir a sua família, para que ela possa, Senhor, realizar segundo o teu propósito em sua vida, em seus projetos, seus sonhos. Meu Deus, dá vitória para ela, dá vitória para sua casa, dá vitória para os seus negócios. Em nome de Jesus, pedimos uma provisão sobrenatural, que o Senhor envie um fôlego sobrenatural a essa vida. Tu és Deus que abre porta, Tu és Deus que dá oportunidade, Tu és Deus que coloca a pessoa certa no caminho dessa pessoa. Oramos e pedimos a Tua bênção. Também oramos, Pai, por vidas que estão sendo atacadas, por famílias, casamentos que estão sendo atacados, pessoas que não sabem o que fazer em relação ao seu casamento, em relação à sua família. Senhor, dá uma saída sobrenatural para essa pessoa. No nome de Jesus eu oro. Eu sei, Pai, que muitas mulheres passam por adversidades. Muitos homens estão passando também por adversidades no seu casamento, dentro da sua casa. Pessoas que não têm paz, não têm alegria. Pessoas que não conseguem mudar a situação que estão vivendo. Senhor, muda a realidade dessa pessoa e dá vitória para ela. No nome poderoso de Jesus Cristo, eu apresento todos os pedidos de oração a Ti. E eu peço um milagre, Pai, para cada pedido de oração que está aqui nos comentários. Também oro para que toda enfermidade física e emocional renda-se a Jesus Cristo.
e ao poder de Jesus Cristo. Que venha um tempo de vida, de rompimento, de avanço sobre essa vida e sobre a sua casa. No nome de Jesus Cristo, eu te abençoo, a ti e a todos da tua casa. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida e alunos da Academia Kindle. Não esqueçam, hoje, 19h30, vocês têm um horário marcado no Seminário de Intercessão Profética. Então, não te atrase, porque vai ferver hoje. Deus te abençoe e até mais.